Antes de começar, dá aquela moral se inscrevendo no canal, e deixa o like que você ganha uma waifu. A vida do jovem era comum, nosso herói nunca teria pensado que viveria uma vida assim. Ele costumava trabalhar em Tóquio, mas voltou para sua cidade natal após a morte de seus pais. Estava quente lá fora e nosso herói estava caminhando por um grande campo em uma pequena cidade insignificante onde nada estava acontecendo. Ele concluiu que aquele verão estava extremamente quente ao olhar para o sol e as uvas. Nosso herói, Saeki Kanji, de 32 anos, largou seu emprego após chuvas constantes. Kanji esperava dias secos, a precipitação geral era mínima nesta área montanhosa. Temperatura e precipitação favoreciam um rápido crescimento de vegetais no verão. Segundo nosso herói, havia muito mais problemas desta vez do que em um ano normal. Observando os campos que se estendiam à sua frente e acendendo um cigarro, ele decidiu preparar o jantar antes de voltar para casa. Assim seguiu dia após dia, aquecendo a banheira para lavar o suor. Nosso herói foi para casa, verificou a hora e pegou uma cerveja da geladeira para relaxar. No entanto, neste dia tudo deu errado e ele ouviu uma batida na porta. O mecanismo de sua chamada vida diária fez um barulho alto naquele momento, e nosso herói ficou chocado ao ouvir um pedido de ajuda. Ele abriu a porta e viu uma garota em armadura que estava ofegante e queria pedir ajuda. A garota se virou para nosso herói e pediu desculpas fervorosamente, mas queria passar a noite com ele. A garota acrescentou que não se importava em dormir até mesmo no celeiro antes de perguntar se nosso herói, que então olhou para ela com surpresa, concordava. Kanji tentou descobrir por que a garota estava no meio do nada e pediu que ela se explicasse, sugerindo que ela deveria ter perdido o último ônibus. O jovem apenas pensou consigo mesmo que talvez fosse cosplay, que ela era loira e que poderia ser estrangeira. Ela poderia chamar um táxi se estivesse andando pela rua. A garota não entendeu do que o jovem estava falando quando mencionou ônibus e táxis. Naturalmente, ele achou que não fazia sentido e perguntou o nome da garota. Ela se apresentou como Cristina Brunilda von Melvis, a primeira filha do casal Melvis do reino de Ever. Naturalmente, nosso herói não conseguiu se lembrar do nome devido à sua extensão. A garota que estava na porta olhou para nosso herói e ele olhou para ela, e um silêncio pairou entre eles. Naturalmente, ele concluiu que era indelicado de sua parte perguntar, mas também decidiu indagar a idade da garota. A garota explicou que, desde que completou 18 anos, estava tudo bem. Embora nosso herói reconhecesse a juventude da garota, ele estava perplexo com suas ações no meio do sertão. A garota explicou que seu exército havia sido derrotado, talvez nosso herói tivesse ouvido falar de uma batalha ocorrendo perto do portão de Massen. No final da batalha, ela conseguiu escapar deles porque não conseguiam lidar com os ataques implacáveis dos orcs. Após ouvir sua história e concluir que a batalha deve ter sido terrível, nosso herói se voltou para Cristina-san, um jovem na época, que sorriu e parou para levá-la a sério, ouvindo que ele chamava a si mesmo. A garota chegou à conclusão de que o jovem poderia ter acabado de chamá-la de Chris. Então nosso herói tomou a decisão de informar Chris que seria apenas os dois, porque ele mora sozinho ali. Ela estaria melhor dispensando a ideia de ficar ali, já que era velha o suficiente para perceber que, na opinião dele, ela deveria ter medo de passar a noite com um homem que acabará de conhecer. Naturalmente, ele sabia que era considerado vergonhoso para um homem recusar uma mulher em apuros, mas seria problemático se ele começasse a espalhar rumores negativos sobre o Japão quando voltasse para casa. Ele não podia deixar isso acontecer porque era japonês. Naturalmente, a garota ficou muito grata por sua atenção, mas, quando estava prestes a cair, suas pernas cederam e nosso herói a segurou. Ela explicou que não conseguia se mover porque estava muito exausta. Ela tomou a decisão de que preferia dormir com um homem estranho a deixar que os orcs a desonrassem, mas, eventualmente, não tinha mais forças para lutar. Quando nosso herói olhou para ela e ouviu o que a garota disse, ficou atordoado. Ele não tinha ideia do que ela estava falando. A garota estava parada na porta, ofegando e tentando recuperar o fôlego. Como ele não sabia o que fazer, nosso herói naturalmente concordou em deixá-la ficar. Ao saber que o jovem havia concordado, ela agradeceu e prometeu retribuir sua generosidade. Naturalmente, Kanji afastou suas preocupações e disse que a casa estava um pouco suja, então pediu que ela fosse paciente.
Naturalmente, a garota já tinha muitos lugares para passar a noite, então não tinha razão para reclamar. Ela tirou a armadura e a deixou perto da porta. Nosso herói ficou impressionado com a beleza da garota, especialmente sua figura. Assim que ela entrou na sala, ele tentou não prestar muita atenção nela. Ele pensou que ela deveria tomar um banho antes de acompanhá-la ao seu quarto. Ela ficou chocada ao saber que havia um banheiro ali. Naturalmente, nosso herói explicou por que isso era assim. No entanto, a água era aquecida por um boiler em uma banheira antiga. Ele deu à garota sabonete líquido e shampoo e a levou ao banheiro, esperando que ela soubesse como usá-los. O shampoo necessário apareceria desses frascos quando ela pressionasse o topo. O jovem acrescentou que ela precisava ser paciente porque não havia condicionador de cabelo ali. Olhando de perto para o frasco, ela viu que era algum tipo de óleo perfumado, algo que ela nunca tinha visto antes. Enquanto isso, nosso herói deixou a garota sozinha antes de voltar para lhe oferecer um yukata para vestir. Nosso herói teve que explicar que ela precisava posicionar o lado esquerdo sobre o lado direito e depois prendê-lo com um cinto, porque Chris não sabia o que era isso. Ele a deixou sozinha na banheira e disse que ela deveria avisá-lo se a água estivesse muito quente ou apenas morna, e que ele estaria do lado de fora cuidando do fogo. Chris foi deixada sozinha para aproveitar a banheira enquanto nosso herói a aquecia, percebendo quão bem ele estava cuidando dela. Kanji decidiu que essa banheira esquentaria em breve, já que estava sentado perto da janela. Ele esperava que a garota o ouvisse e perguntasse sobre a temperatura. Era bastante normal para ela fazer isso, e Chris suspirou de alívio, mesmo que a água ainda estivesse um pouco morna. Então, pensando que talvez tudo o que ela disse fosse verdade, o jovem decidiu perguntar sobre isso. Ele queria saber de que país a garota era. A garota percebeu que ele não acreditava que ela era filha do Conde Melvis do Reino de Ides depois de ouvi-lo perguntar dessa forma. Naturalmente, nosso herói tinha suas dúvidas. Então, ela falou com ele como um mestre. A garota pediu desculpas pela indelicadeza, mas ainda não sabia seu nome e pediu que ele o dissesse. Nosso herói ficou até um pouco envergonhado ao ouvir isso. Ele não percebeu que tipo de mestre ele era, porque não era uma figura tão grandiosa. Shikiki era como nosso herói se chamava. Shiki é um sobrenome e Ki é um nome próprio. Ela achou extremamente indelicado saber que ele tinha um sobrenome. Ela não sabia de sua origem nobre e até pulou da banheira para dizer ao nosso herói o que estava em sua mente o mais alto possível. Nosso herói explicou que era apenas um sobrenome comum e não entendia por que ela estava tão preocupada com isso. No entanto, a garota discordou, dizendo que não podia ser assim. Nosso herói apenas concordou. Ele decidiu fumar um cigarro enquanto ela se limpava. Ele se virou para perguntar a Chris e esperava que a temperatura já tivesse normalizado. No entanto, a garota não respondeu e nosso herói ficou muito assustado. Ele correu imediatamente para a casa de banho depois de começar a chamá-la. O jovem explicou que abriu a porta, mas a casa de banho estava vazia quando ele esperava que ela tivesse terminado. Assustado, ele decidiu procurar pela casa, chamando por Chris. Ele notou que a garota havia apenas cochilado na banheira. A garota começou a esvaziar a água lentamente quando ele tentou se virar, pois ela estava nua. Kanji lembrou que ela preferia passar a noite com um homem estranho a deixar que os orcs a desonrassem. Como era vergonhoso para um homem negar ajuda a uma mulher em necessidade, ele concluiu que deveria salvá-la. O céu, naquele momento, estava cheio de uma tempestade aterrorizante. A garota estava correndo pelo campo e era considerada uma traidora, perdedora e covarde. No entanto, ela nunca trairia ninguém e pensava que as vozes que a informavam estavam erradas. Ela gritou enquanto corria pela floresta, notando os orcs atrás dela. A garota tentou correr o mais longe possível quando os orcs saltaram dos arbustos e tentaram atacá-la. Ela se encontrou em um penhasco enquanto corria pela floresta. Naquele momento, ela percebeu que iria morrer, de pé na rocha e no penhasco. Preferia morrer a ser desonrada ou transformada em comida para eles. Ela decidiu pular do penhasco porque preferia morrer. Ela pediu desculpas à sua mãe e ao seu pai enquanto caía, pedindo desculpas repetidamente. Ela acordou na casa do nosso herói no momento seguinte. Tentou entender o que havia acontecido quando abriu os olhos e notou que estava vestindo um yukata. Nosso herói, enquanto isso, estava preparando o café da manhã. O jovem estava encantado com suas criações culinárias porque eram deliciosas. Então, nosso herói ouviu a voz de uma mulher atrás da porta e a garota o cumprimentou. Ele ficou feliz em vê-la quando se virou e esperava que ela tivesse dormido bem. Após ela concordar, houve uma pausa constrangedora entre nossos heróis, sentindo-se um pouco envergonhados.
Naturalmente, Kanji queria esclarecer as circunstâncias de ontem, afinal, ele não havia feito nada de errado. Sem ver seu corpo nu, ele tinha certeza de que a garota ainda estava viva, pois ela adormeceu na banheira. Apesar disso, ele a carregou para o quarto, envolveu-a em uma toalha, colocou um yukata nela e a deixou dormir. Ele a tratou com o máximo cuidado, embora, verdade seja dita, nosso herói ainda a visse pelo canto do olho. Ele estava atualmente saindo com uma garota que nem conhecia. Shikiki, nosso herói, era um homem de 32 anos que não era casado. Alguns anos atrás, quando ainda morava em Tóquio, teve seu último encontro com o sexo feminino, mas não lhe faria mal ajudar uma mulher em necessidade. Ele ofereceu comida à garota, imaginando que ela devia estar com fome. Nosso herói havia preparado tanta comida que a garota, olhando para a mesa, não podia acreditar que realmente tinha chance de provar tudo. Nosso herói apenas ofereceu para comer, rindo. Eles tinham que comer porque era apenas de manhã, almoço e jantar não eram diferentes. Ela aceitou a oferta de Ki para conversar enquanto comiam. A garota estava um pouco envergonhada em seu yukata naquele momento, e nosso herói lembrou que ela usava armadura de cavaleiro e agora parecia completamente diferente, como se fosse uma pessoa completamente diferente de ontem. Ela até tinha uma voz ligeiramente diferente. Nosso herói se voltou para Chris, esperando que ela soubesse usar a X, ou o jovem ofereceria um garfo e uma colher. A garota pediu desculpas a ele ao ouvir sobre os Ashis, mas insistiu em um garfo e uma colher, pois gostava mais deles. O relógio bateu e nosso herói disse bom apetite em japonês. Então, o jovem explicou que eles diziam isso antes de comer. A garota percebeu que provavelmente era uma oração. A princípio, ela não tinha certeza do tipo de saudação. Nosso herói percebeu que ela aparentemente nunca tinha ouvido falar de oração. Após ouvir sobre isso, a garota confirmou o que ele havia dito. Ele não chamaria isso de oração, porque, como Kanji explicou, os japoneses são budistas por natureza. Antes de comer, eles diziam Itadakimazuri, depois que a comida era preparada, diziam Goshizousama deshita. Isso indica que se aprecia a comida e não se deve negligenciar seus deveres. Após ouvir essa história maravilhosa, a garota decidiu seguir o exemplo do nosso herói. Ele fez o mesmo, dizendo Itadakimazu, juntando as mãos em oração e desejando-lhe um bom apetite. Nosso herói ficou surpreso porque assumiu que essa estrangeira amava o Japão, mas não estava familiarizada com seus costumes. No entanto, ela falava japonês fluentemente. A garota, naquele momento, ela tinha comido uma comida tão deliciosa no café da manhã que Chris não conseguia descrever a sensação em palavras. De certa forma, nosso herói achava que o filho de Chris era igualmente maravilhoso. A garota pediu desculpas a ele, dizendo que estava apenas um pouco surpresa, e ele sugeriu que conversassem depois do café da manhã. Ela então começou a comer a comida preparada por nosso herói novamente. De qualquer forma, a garota parecia bastante encantada com tudo. Observando sua expressão alegre, Kanji decidiu resumir a história da garota enquanto ela saboreava o delicioso chá preparado para ela por nosso herói. Ela não sabia como havia chegado ao Japão, afinal, e não tinha certeza se tinha um passaporte. A jovem mulher não era uma cosplayer europeia. Além disso, Ki descobriu que ela era uma KM lutando contra orcs que havia deixado o campo de batalha para ganhar tempo, enviar uma mensagem, eventualmente, acabar ali. A garota confirmou que tudo o que havia contado era verdade, percebendo que o jovem havia recontado tudo. Ele não teria acreditado em tudo isso. Kanji continuou a servir mais chá. De qualquer forma, nosso herói tinha sido uma grande ajuda para ela, e ela expressou sua gratidão a ele. Ela também explicou que nosso herói tentou impedi-la porque ela precisava relatar a situação da batalha à capital imediatamente, dando-lhe algo, disse ele. No segundo seguinte, a garota estava vestindo um agasalho. No final, era a única peça de roupa que ele tinha. Naturalmente, a garota pensou que a estrada poderia ser perigosa, então não achou que poderia pedir ao nosso herói para acompanhá-la. Ela não parecia ter a intenção de pegar o navio, e o jovem não entendia do que ela estava falando, então decidiu acompanhá-la. No entanto, a garota decidiu caminhar e lutar contra quaisquer demônios ou orcs que encontrassem. Apontando para um veículo, nosso herói explicou que não havia problema porque eles tinham aquilo. A garota viu o veículo e pensou que poderia ser uma carruagem ou alguma outra coisa metálica estranha. Nosso herói encorajou todos a entrarem nele sem medo. Ele aconselhou a garota a colocar o cinto de segurança enquanto ela se sentava no banco do passageiro ao lado dele, enquanto ele assumia o volante. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo quando, no momento seguinte, eles pararam ao lado de Chris.
Chris pediu a nosso herói que diminuísse a velocidade e ela agarrou o cinto de segurança porque não conseguia entender por que o carro estava indo tão rápido. Quando ela pediu para ele não rir, nosso herói apenas se desculpou, percebendo que a garota estava desconfortável. Ele estava se divertindo dirigindo e rindo de Chris enquanto se apressavam para longe. Chris agarrou seu cinto de segurança, fechou os olhos e dirigiu ao lado do nosso herói. Nesse momento, a garota estava falando sobre seu cavalo branco, então o jovem perguntou se ela estava bem, olhando para Chris. Chris acrescentou que ela não deveria ter desanimado, pois não foi para isso que ela treinou tanto. Nosso herói imediatamente viu que suas pernas estavam completamente dormentes quando se virou para Chris. Quando a garota percebeu que ele havia notado isso, ela descreveu como tremendo de excitação. O jovem pensou que a garota tinha um vocabulário rico, mesmo que não conhecesse a cultura japonesa. Ela falou com ele tão facilmente que ele entendeu. Quando chegaram ao destino, o jovem olhou ao redor para ver se era isso. No entanto, Chris apontou para a floresta à frente e sugeriu que continuassem, explicando que não poderia haver erro ali. A garota explicou que havia sido atacada por um grupo de orcs na área depois de atravessar esses matagais. Ela pulou do penhasco ao ouvir novamente sobre o grupo de orcs. Nosso herói ficou atordoado com o quanto a garota continuaria falando sobre essa absurdidade. Ele foi com ela porque estava intrigado, mas não tinha ideia do que ela estava falando se mencionasse a pedra. Eles tinham acabado de chegar aqui naquele momento, mas como nosso herói explicou, a pedra não estava lá. Olhando para frente, Chris ficou pasma e tentou convencer o jovem de que ela realmente havia passado por ali. Kanji queria dizer a Chris que não havia nenhuma rocha neste lugar. A garota repetiu que era Cristina Brunhild von Melvis, a filha mais velha do Conde Melvis. Sem exagero, ela estava irritada e reagiu emocionalmente a tudo. Percebendo que não tinham chegado ao lugar esperado, nosso herói decidiu se desculpar com a garota, percebendo que ela estava com medo. Ela sorriu, mas não percebeu totalmente o que havia acontecido. Ela apenas observava a cena tristemente. O jovem não acreditava na história inteira e não percebia se ela realmente não tinha ideia do que poderia acontecer, por exemplo, que este mundo não era o mesmo de onde ela veio. Ao saber disso, ela de repente lembrou do pergaminho de teletransporte que seu amigo, o Arquimago, havia dado a ela. Chris foi convidada a entrar por Kanji, que estava tentando descobrir se a magia que a garota mencionava realmente existia. Ao ouvir isso, ela explicou que estava falando a língua dele com magia desde que se conheceram. Ao ouvir isso, nosso herói percebeu que era uma espécie de tradutor, porque percebeu que ela estava falando em japonês impecável o tempo todo. Está tudo claro agora. Ela não era mais uma cavaleira do reino de UR ou uma mensageira com uma mensagem. Ela não podia nem mesmo contar aos pais que ainda estava viva, mas ainda tinha vida. A garota ponderou, olhando para a floresta. Nosso herói, Chris S., tentou acalmá-la, sugerindo que voltassem por um tempo. Então, eles entraram no carro e dirigiram na direção oposta. Pela primeira vez, eles dirigiram em completo silêncio. Chris apenas ficou sentada, olhando para a estrada. O jovem, que pensava que Chris era uma pessoa muito forte, decidiu falar primeiro. Naturalmente, Chris ficou pasma com o que ele disse. O jovem então a convidou para almoçar. Chris tentou não olhar para nosso herói e pediu que ele calasse a boca, como se sentisse muito por isso. O fato de ela ter dito e ouvido isso a deixou muito triste. Olhando para ela, que percebeu que suas palavras eram completamente desnecessárias, considerando quão idiota ele era. Outro mensageiro teve que ser enviado para dar as últimas notícias sobre a situação em Mozena, aos olhos dos pais dela, cavaleiros e pessoas do reino. A garota estava atualmente no Japão, em outro planeta. Ela acreditava que os cavaleiros não eram capazes de usar a magia de teletransporte proibida enquanto se moviam e ela não sabia o que fazer naquele momento. Quando nosso herói percebeu que a garota estava completamente deprimida, ele tentou de alguma forma animá-la, mas percebeu que era inútil. Após esperar um pouco, ele decidiu se desculpar com a garota. Ele esperava que ela não se importasse, pois ele precisava passar algum tempo no campo. Chris, é claro, não se importou. Nosso herói então explicou que estava com um pouco de pressa e que era culpa dele, porque precisava entregar uma carga. Chris estava certa quando notou que Kijidono era um fazendeiro. Eles chegaram à fazenda dele, enquanto nosso herói estava em frente aos vinhedos, colocando luvas e começando a trabalhar. Ele a informou que eles partiram logo e que tudo o que ela precisava fazer era esperar um pouco. Chris não teve escolha a não ser concordar com nosso herói. Quando nosso herói queria avisá-la que essa cerca estava eletrificada, ela de repente notou as cordas à sua frente e decidiu tocá-las.
No entanto, a garota já havia tocado e foi eletrocutada, caindo no chão. Nosso herói percebeu que era tarde demais para avisá-la sobre isso. Era magia de relâmpago, acreditava a garota. No entanto, o jovem explicou que era uma cerca carregada eletricamente, não mágica, e que ela deveria esperar por ele no carro para evitar novos incidentes. Chris ficou chocada ao descobrir que havia cometido um erro até encontrar o carro, mas Kanji continuou tentando tranquilizá-la. Nosso herói trabalhou enquanto a garota estava sentada no carro, olhando para o sol. Notando que ele estava colhendo berinjelas, Chris se aproximou por trás dele e o assustou usando a palavra francesa para berinjela. Nosso herói continuou dizendo que esse vegetal se chama berinjela. Depois de olhá-lo, a garota explicou que nunca tinha visto berinjelas roxas antes. Segundo nosso herói, elas também vêm em branco. Roxo era uma cor popular no Japão, mas verde e branco podem ser usadas em outros países. Como nosso herói Chris explicou, as berinjelas japonesas não são todas roxas como essa. Kanji estendeu uma berinjela e explicou que, enquanto as berinjelas brancas têm cascas grossas, as roxas têm cascas finas que são imunes à radiação UV. Elas são muito saborosas se você as cozinhar com a casca. Chris não entendeu bem quando olhou para a berinjela, mas concluiu que havia um motivo para ser dessa cor. Da próxima vez que ele se sentou em frente às camas de nossos heróis, ele percebeu que Chris parecia interessada. A garota estava curiosa, mas não conseguia expressar exatamente o que a interessava em Violeta Longa Itália. Nosso herói então pediu permissão para dar uma explicação detalhada. Absorve bem o óleo, mas às vezes demais. Elas não são vendidas em supermercados, em vez disso, são reservadas para restaurantes e lojas especializadas. Portanto, restaurantes italianos as compram em grandes quantidades. Ela mencionou a berinjela que acabará de ver e agora entendeu. Ela segurou uma das berinjelas nas mãos e achou-as deliciosas, embora não tivesse ideia de como eram os restaurantes italianos. Nosso herói, vendo que essa informação a encorajou, decidiu que poderiam comê-las quando voltassem. Ele continuou mostrando-lhe a berinjela, os frutos e vegetais restantes que cresciam em seu jardim. Chris chamou esse vegetal de Marte ao notar e descrever como era pequeno. Agora, nosso herói percebeu que, embora chamem de tomate, eles realmente o chamam de Marte. Ele estava segurando a variedade raso Sicília enquanto os entregava para Chris. Kanji disse que os tomates tinham um leve sabor herbáceo, mas ela poderia comê-los crus, então deveria experimentá-los. A garota achou um desses vegetais bastante saboroso depois de prová-lo. O fato de Chris ter gostado agradou nosso herói. No entanto, ele explicou que comê-los quentes era preferível. Ele então apontou para a variedade San Marzano, e aconteceu o mesmo. Eles são frequentemente usados na culinária mediterrânea. A garota notou que esses tomates tinham uma forma oblonga e incomum. Nosso herói explicou que aquela era a última caixa e carregou suas caixas no carrinho com várias colheitas. Depois de terminarem de inspecionar todos os vegetais, parecia que estavam viajando na direção oposta. Quando voltaram, Chris e nosso herói explicaram que ele devia entregar esses vegetais a Yain, pois havia um depósito no corretor. Chris sabia que eles não estragariam tão rapidamente, mesmo que ele demorasse. O jovem explicou que, uma vez que os vegetais são colhidos, sua frescura começa a se deteriorar. Portanto, seria melhor fazê-lo o mais rápido possível. Além disso, nosso herói observou que ele continuava sendo um empresário firme. Yain ajudou muitas pessoas, disse ele, quando começou a cultivar. Ele era uma espécie de benfeitor. A garota ficou chocada tentando descobrir o que estava na frente dela, pois nunca havia visto construções tão estranhas antes, e Kanji não teria tido sucesso se não fosse por Yain. Enquanto isso, nossos heróis se dirigiram à cidade, pois a garota acreditava que a existência de outro mundo era apenas uma história de fantasia. Tudo parecia fantástico para ela, mas ela não podia deixar de acreditar depois de ver essas paisagens. Nosso herói então confirmou para ela que já havia informado que eles não estavam no reino de Uride, e isso se revelou verdade. Sem hesitar, nosso herói repetiu. Quando o jovem falou assim, Chris ficou pasma. Quando finalmente chegaram, Kanji pediu à garota que esperasse no carro, pois ele terminaria logo e voltaria. No entanto, Chris se opôs porque queria acompanhá-lo. Nosso herói simplesmente pediu que ela ficasse no carro, dizendo que terminaria tudo agora e voltaria. A garota pensou que queria aprender mais sobre esse mundo depois de ver nosso herói sair.
Ela então notou Kanji carregando um carrinho em direção ao homem. Chris descobriu que aparentemente era Yaono. Ela observou atentamente enquanto nosso herói começava a agir. A próxima coisa que ela percebeu foi que o homem à sua frente havia notado ela tentando desabotoar o cinto de segurança. Ela então lembrou que havia sido instruída a entrar no carro. Chris percebeu o que precisava fazer enquanto nosso herói tentava descobrir se Yaono precisava de mais alguma coisa. Ele achava difícil acreditar que outros mundos existiam. No entanto, quando viu Chris na frente dele novamente, ele se perguntou se a história dela fosse verdadeira. Foi assim que ela olhou para Yaono, e a única coisa que assombrava a garota era aquela mancha calva no rosto do homem que ela estava encarando atentamente. Chris se preparou para ajudá-lo na cozinha arregaçando as mangas. Naturalmente, Kanji não achava que a garota soubesse cozinhar, e ele achou indelicado ouvir que ela também ajudava com a cozinha, limpeza e tarefas domésticas quando era mais jovem. Ela foi para a escola noturna aos 12 anos, mas antes disso havia recebido instruções rigorosas sob a vigilância de sua mãe. Depois que nosso herói pensou que parecia fantástico, Chris perguntou o que eles iriam cozinhar, notando quanto o jovem estava inspirado. Kanji explicou que faria um macarrão, apontando que nosso herói já havia preparado todos os ingredientes. Os vegetais que haviam colhido anteriormente seriam usados. A garota decidiu apenas seguir nosso herói, embora obviamente não entendesse que tipo de macarrão estavam falando. Quando Chris viu que Kanji estava pronto para começar a colocar água na panela, não conseguiu entender o que estava acontecendo. Olhando para a panela de água na pia, provavelmente havia um círculo mágico anexado à ponta de onde a água estava fluindo. Quando ele colocou a panela no fogão, Kanji apenas explicou que era uma torneira simples. Chris supôs que o fogão era uma panela mágica de aquecimento quando ela a viu pela primeira vez. Também estava presente aqui, era apenas um fogão. O jovem explicou para ela entender. Ele decidiu explicar a Chris na próxima vez. Afinal, não havia nada no mundo deles que usasse magia. Existem disciplinas que estudam a lógica dessas coisas e os fundamentos do universo. Se você deixar cair algo, isso cairá no chão. Portanto, a ciência pode ser usada para criar uma infinidade de coisas. Chris agora percebeu que carregar água do poço e queimar madeira não eram necessários, no entanto, ela geralmente apenas olhava para suas mãos. Então, a garota se afastou completamente de nosso herói, completamente absorta em si mesma. Então ele disse para ela não se preocupar. Nosso herói sugeriu que seria melhor cortar os vegetais antes de entregá-los a Chris. Não a incomodou quando viu a faca magnífica que Kanji estava segurando. Aquela faca lhe custou muito, explicou o jovem. Ela poderia admirar aquela faca por horas, habilmente criada por seus fabricantes. Segundo nosso herói, a garota estava muito interessada nesta faca. No momento seguinte, nosso herói estava trabalhando em outra coisa, então eles cozinharam juntos enquanto ela cuidadosamente picava vegetais. Quando finalmente ligaram o fogão, o jovem decidiu jogar espaguete na panela. Ele então adicionou o alho picado ao espaguete fervente, depois de um tempo, provou-os. Enquanto isso, a garota esperava que pudesse ajudá-lo de outra maneira. Nosso herói apenas a ignorou e continuou cozinhando. A pasta estava pronta com bacon, berinjela e tomates. Chris acabou apenas picando vegetais. No entanto, ela ficou impressionada com a rapidez com que ele fez tudo. Quando sentiu aquele cheiro maravilhoso, desejando-lhe damas, começaram a comer. O que ele havia feito, em sua opinião, era simplesmente brilhante, e como os vegetais estavam crescendo tão bem, não era surpreendente. Chris, por outro lado, olhou para o prato à sua frente com surpresa antes de se virar para nosso herói. Vendo como Chris estava chocada, Kanji recomendou que ela comesse enquanto o prato ainda estava quente. Chris desejou-lhe damas, percebendo seu erro e começou a comer. A garota não conseguia falar quando nosso herói a viu colocar a colher na boca e ele esperava que estivesse delicioso. Então, ele notou que ela realmente parecia gostar desse prato bastante comum do dia a dia. A garota pulou de seu assento e foi até nosso herói, dizendo que não comia algo tão delicioso há muito tempo. Ela acrescentou que, embora o café da manhã estivesse bom, o almoço era muito melhor. A resposta da garota até alarmou o jovem, que explicou que gostava de comida japonesa. No entanto, ele estava exausto e o café da manhã exigia muita energia.
Depois que Chris viu a carne defumada, Kanji explicou que era de uma fazenda de porcos na aldeia. Depois de comer, os dois disseram a mesma frase Jesu S. Deza. Afinal, todas essas coisas desagradáveis, deprimentes e cruéis são instantaneamente esquecidas quando se come uma refeição deliciosa e, mesmo que brevemente, pode-se olhar para frente assim que foram esquecidas. Ao anoitecer, nosso herói saiu de casa para fazer um telefonema. Chris lembrou-se disso e de todos os outros momentos envolvendo nosso herói. Ele percebeu que não falavam há um tempo quando ouviu Anami no telefone. Após o casamento do homem, ele perguntou a Anami se tudo estava bem e eles conversaram sobre o oficial, com quem era difícil se dar bem. Desde que ele percebeu imediatamente que ela poderia parecer estranha, o jovem também tinha um pedido. Chris não conseguia dormir no momento em que nosso herói decidiu que era hora de fazer o café da manhã quando o relógio marcou 1h. Eles lhe desejaram um bom dia desta vez, e ele percebeu que Chris acordou cedo hoje. Ele esperava que ela tivesse dormido o suficiente. A garota que parecia um zumbi afirmou ter dormido a noite toda até o amanhecer, no entanto, as olheiras sob seus olhos eram prova certa. Nosso herói ficou um pouco surpreso com os olhos da garota. Ela então chegou à conclusão de que Kanji provavelmente queria socializar com ela. Quando nosso herói viu que a garota era completamente incapaz de mentir, ele concluiu que ela deveria tirar o dia de folga hoje. No entanto, Chris decidiu que queria reembolsá-lo pelas despesas de alimentação e hospedagem, se possível. Ela pediu permissão para ajudá-la com um trabalho para pagar sua dívida, mesmo que não pudesse retornar ao seu mundo natal. Estava tudo bem se fosse apenas por alguns dias, afinal, a garota não precisava se preocupar com nada, porque ele havia falado com o oficial ontem e eles discutiram alguns problemas relacionados às circunstâncias dela. Ela ficou chocada ao saber que um simples fazendeiro tinha conexões no governo. De acordo com nosso herói, eles eram amigos desde a faculdade. Ela nunca tinha ouvido falar de fazendeiros indo para a faculdade, então ficou chocada ao saber que nosso herói estava matriculado. Kenji explicou que qualquer pessoa no Japão pode se matricular em uma faculdade japonesa. Naturalmente, a garota ficou pasma ao ouvir isso, enquanto suas diferenças culturais se aprofundavam. Kanji estava perdendo a fé no poder da tradução. Chris estava disposta a ajudar durante o trabalho no campo. Depois de colocar o capacete, a garota queria trabalhar no campo, mas nosso herói o substituiu por um chapéu. Ela colocou o chapéu e a garota notou que era bastante leve e muito confortável. Chris estava vestindo uma regata, chapéu de palha e botas de borracha. Nosso herói achava que ela parecia ser uma estudante que havia ido ao campo para uma excursão. Sentindo a brisa, ele concluiu que Chris tinha que parar naquele momento. Ele amarrou seu chapéu para que não caísse, pois o vento poderia levá-lo embora. O jovem estava tão perto dela que Chris se sentiu um pouco desconfortável. Nosso herói demorou tanto para amarrar o chapéu que ela esperava que ele terminasse logo, e Kanji, notando seu constrangimento, tentou fazer isso rapidamente. Chris agradeceu e nosso herói, que também estava um pouco envergonhado, informou-lhe que estava tudo bem. Então, houve silêncio entre os dois novamente. Chris se afastou de nosso herói. Depois que ela se afastou, uma voz em sua cabeça lhe disse que era bastante engraçado. Chris pensou que poderia ver seus aliados e os orcs que os mataram se olhasse diretamente para frente. Essas memórias lembraram-na dos horrores de outro mundo. Nosso herói sugeriu que a garota ficasse em casa esta noite, pois viu Chris respirando pesadamente e assumiu que algo havia acontecido com ela. Ela agiu como se nada estivesse errado e não entendeu por que nosso herói estava fazendo a escolha por ela. Ela estava animada, embora Kanji sentisse que a garota não parecia bem. Ele raciocinou que poderia ser apenas sua imaginação. Eles entraram no carro e se dirigiram para o campo. Nosso herói estava imerso em seus pensamentos e eles ficaram em silêncio o tempo todo. Ele notou que a garota estava alegre mais cedo, afinal, ela havia. De repente, perdido a paciência e ele achou que toda essa situação devia ser extremamente difícil para a garota. Chris apenas olhou para nosso herói enquanto eles dirigiam e achou que isso provavelmente era muito rude da parte dela. Eles chegaram ao campo, pegaram os recipientes e começaram a colheita daquele dia. Depois que nosso herói demonstrou a técnica correta para Chris, ele cortou outra berinjela e disse para ela colocá-la cuidadosamente na caixa sem nem pensar em jogá-la fora. Chris apontou que, como nosso herói havia se esforçado muito para cultivar esses vegetais, ela não faria isso. Ele ficou feliz que a garota estava de bom humor novamente e agradeceu a ela. Seus elogios embaraçaram um pouco nosso herói, então eles começaram a trabalhar. Enquanto trabalhavam no campo e ouviam Chris, o jovem viu que ela era diligente e a garota confirmou suas observações.
Dizem que comida é onde está a ajuda. O jovem achou que isso soava honroso, porque ela também ajudava com o trabalho na fazenda em sua propriedade. Chris explicou que essa era a primeira vez, já que os nobres basicamente apenas possuem a terra. Gidono respondeu que não há classes no Japão. Quando ela perguntou se ele sempre tinha sido fazendeiro, ele respondeu que ser fazendeiro era apenas uma profissão. O mundo de Chris era obviamente muito diferente do dele. Ela queria saber tudo. Ela agora entendia o oficial de que nosso herói havia falado anteriormente. Segundo Kanji, ele tinha 4 anos de experiência em agricultura. Antes disso, era um funcionário comum em Tóquio. Ele imediatamente notou como a cidade era grande. Ele acrescentou que estava recebendo um bom salário agora. Ela pensou que o jovem era um servo, mas isso não era verdade. Embora não fosse o período Edo, ele havia experimentado algo semelhante aos 20 anos. Chris ficou chocada ao ouvir isso e tentou determinar a idade real de Gidono, e nosso herói esclareceu que tinha 32 anos. Chris ficou chocada ao saber que Kanji era muito mais velho do que ela. No momento seguinte, ela se desculpou por sua grosseria. Parecia que ele tinha a idade dela. Nosso herói ficou ainda mais feliz ao ouvir esse elogio e agradeceu a ela por isso. Ela não conseguia entender por que um fazendeiro que teve uma vida tão bem-sucedida ainda estava solteiro. As mulheres devem não ter aceitado ele como marido por algum motivo. Também era estranho. Então, Chris viu que ela estava tramando algo, e nosso herói lançou um olhar curioso para ela. A garota continuou dizendo que achava uma boa ideia ser sua noiva. Os aldeões não questionariam a honra dele nem a suspeitariam nesse caso. A garota sabia que estava neste país ilegalmente. Ouvindo tudo isso, nosso herói não percebeu que ela estava apenas expondo seus pensamentos. Uma garota de 18 anos de outro planeta se aproximou de nosso herói e ofereceu-se para se casar com ele, e ele se perguntou o que achava dessa proposta, o que fez o homem de 32 anos corar de vergonha. Então, nosso herói pediu a Cristo para vir vê-lo. Quanto a ele, ela realmente não escolheria alguém como ele, mesmo que não fosse sério. A garota decidiu que tudo bem, e nosso herói achou que ela estava apenas dizendo coisas terríveis. Chris não entendeu o que havia de tão terrível nisso quando ouviu. Afinal, suas preferências pessoais não importam. O chefe da família escolhe seu parceiro em seu futuro casamento, e essa é a regra cardinal para formar uma união. Ela se casaria felizmente com ele pelo bem de sua família, mesmo que ele fosse um daqueles homens apontando para os homens horríveis em seus cartazes. Poderia ser um avô ou um homem de meia idade. Como isso não era o que ela disse, nosso herói não conseguia imaginar que a garota o colocaria no mesmo nível que eles. A garota ficou chocada ao saber que as coisas eram diferentes no Japão. Kenji já tinha visto isso acontecer antes, mas decidiu que não importava agora e pediu para ele voltar ao trabalho. Uma humilhada Chris ficou sozinha cuidando dele enquanto ele saía para o campo para trabalhar. Nossos heróis sentaram-se para descansar depois de terminar o trabalho. Kanji ficou surpreso ao saber que a garota gostava de conversar. Ela acrescentou que não era surpreendente. Ela sentiu que, para entender melhor seu empregador, precisava conversar com ele. Nosso herói achou isso muito sensato da parte dela. Como o Chris apontou, nosso herói também tinha talento para ouvir os outros, mas ele não diria que tinha dificuldade em se dar bem com pessoas falantes. Quando Chris ouviu isso, ele achou que talvez estivesse incomodando nosso herói. Ele imediatamente se desculpou com ela, embora não quisesse dizer isso. Ele sentiu seu poder aumentar enquanto falava com ela. Era uma coisa boa a se fazer. Olhando para trás, ele não gostava de pessoas barulhentas, como garotas que sempre gritavam "ku" ou "kai". Essas pessoas o cansavam muito e o irritavam enquanto trabalhava no escritório. Agora, Chris podia ver claramente que parecia que ele não poderia se casar com a filha de um nobre. Segundo nosso herói, ele provavelmente recusaria. Eles ficaram em silêncio, e quando nosso herói percebeu que Chris estava obséssado, ele a assegurou de que cuidaria dela por um tempo. Naturalmente, Chris se desculpou com nosso herói e pediu que ela se abstivesse de fazer isso. Kanji lembrou que, durante a última conversa, Anami havia prometido verificar se alguém com o nome de Chris havia chegado ao país. Então, os passos delineados para esse caso seriam seguidos. Provavelmente levaria 1 ou 2 semanas, ele concluiu. Depois que nossos heróis terminaram a colheita e entregaram os vegetais a Yaona, eles foram para casa. Chris disse a Gidono que, se precisasse de ajuda adicional, deveria pedir a ele para dar. Ela não queria que ele a tratasse como uma convidada, mesmo sendo uma cavaleira, e qualquer trabalho físico estaria dentro de suas capacidades.
Naturalmente, ele sabia disso, mas se sentia obrigado a recusá-la, pois ela já havia sofrido o suficiente, e Kanji não daria. Dar a ela qualquer trabalho pesado além da colheita. No entanto, ele permitiria que ela limpasse a casa quando chegasse a hora, embora fosse uma mentira. Kanji explicou que a agricultura não era uma tarefa tão difícil neste mundo. Ele afirmou que eles já haviam se beneficiado muito da ciência. Chris concluiu que isso deve ser verdade após aprender sobre ciência. Então, o relógio tocou e nosso herói sugeriu o almoço e aconselhou-a a deixar o assunto de lado. Chris ficou um pouco envergonhada, mesmo quando ele perguntou. Nosso herói aconselhou-a a não ser tímida. Chris então se lembrou do delicioso macarrão com tomate que ele havia feito ontem. Nosso herói acreditava que era verdade, mas, além disso, ela não tinha ideia do que mais ele poderia cozinhar. Ele então decidiu que comeriam algo frio porque estava muito quente hoje. Chris ficou pasma ao ouvir que comeriam algo frio. A garota apenas balançou a cabeça de um lado para o outro, o que fez nosso herói supor que ela poderia não gostar de comida fria. Então, ele não conseguiu entender a situação. Chris então esclareceu que, ao contrário de sua suposição inicial, não era carne crua. Kanji a assegurou de que não era. Chris explicou que a verdade é que ela não gosta de comida crua, exceto por vegetais recém-colhidos. No entanto, ela não é uma comedora exigente. Agora, nosso herói percebeu que ela se recusou a se juntar a ele para uma refeição frita. Ele pensou que era tabu em sua cultura comer ovos crus ou sashimi. Concluindo que a comida satisfaz a fome, a garota não comeu mais nada, mas, na pior das hipóteses, poderiam morrer naturalmente. O jovem percebeu que, como não havia refrigeradores no mundo do filho de Chris, havia uma boa chance de isso acontecer se a comida não fosse frita. Nosso herói então foi até a geladeira e pediu para ela dar uma olhada. Quando ela abriu a geladeira, sentiu que tudo estava congelado e frio, mas não tinha ideia do que era. Nosso herói, que estava olhando para Chris, explicou que era o poder da ciência e que ela provavelmente estava surpresa. Ela pensou que poderia ter sido magia de gelo ou magia de inverno. Tendo dito que haveria sopa fria para o almoço hoje, naturalmente Chris ficou surpresa ao saber que comeriam sopa fria. No entanto, nosso herói a assegurou de que seria deliciosa, mesmo sendo um prato simples. Chris ficou ao lado da geladeira, surpresa, e olhou para ele. Gagatsu Satama e Miyazaki são bem conhecidos por suas sopas frias. O estilo Yamagata inclui uma variedade de alimentos secos e macarrão udon com molho estilo Satama. A base do estilo Miyazaki é miso com vegetais. Cada província tem sua própria especialidade. Ultimamente, nosso herói tem apreciado uma sopa de miso no estilo Miyazaki. Chris, é claro, não estava prestando atenção a isso. Enquanto isso, Kanji procurava uma perila na geladeira. Chris notou que o dono tinha uma horta. Quando chegaram ao jardim, ele apontou para a folha à sua frente e explicou que este era seu jardim. É apenas uma folha de perila, também conhecida como sil, segundo nosso herói, e seria o componente mais importante da sopa deles. Chris, como de costume, ficou chocada com o que Kanji estava fazendo. Quando chegaram à casa, ele pediu para Chris picar as folhas em pequenos pedaços. A garota pediu que ele lhe desse as folhas depois de colocá-las na frente dele com a faca. Depois de observá-la de trás, nosso herói concluiu que a garota estava indo bem quando começou a cortar as folhas. Ele decidiu começar a cozinhar também. Chris, enquanto isso, já havia terminado. Ela então não percebeu o que Kanji estava fazendo quando viu enrolando o pepino. De acordo com Kanji, esse método é conhecido como Ichizuri. O gosto amargo do pepino pode ser eliminado enrolando e adicionando sal. Chris queria tentar porque achou intrigante. Kanji então recomendou que cortássemos esse pepino em fatias finas. A sopa fria de miso estava pronta assim que todos os ingredientes foram misturados. Chris olhou para ela, tentando pensar em uma maneira de comê-la. Então, nosso herói explicou que os japoneses despejavam a sopa fria sobre o arroz quente, misturavam tudo e estava pronta. Essa sopa foi criada inicialmente por fazendeiros que queriam comer algo rápido e fácil de fazer. Dizendo bom apetite, nossos heróis começaram a comer. Chris também gostou da sopa fria depois de prová-la. O arroz estava quente há apenas 1 minuto, então foi inesperado. O sabor era incrível e descia pela garganta de forma tão suave e agradável para o verão escaldante, era perfeito. Eles começaram a comer a sopa juntos depois que nosso herói expressou sua alegria por Chris ter gostado. Quando Chris terminou tudo e mostrou o prato a nosso herói, ela explicou que fez isso rapidamente. Ele ofereceu mais sopa, notando que ainda havia bastante na panela de arroz. Naturalmente, Chris queria mais.
Vendo nosso herói com uma expressão serena no rosto, a garota ficou muito animada ao começar a comer a sopa novamente. Ela percebeu que poderia comer essa sopa o tempo todo e não exagerar, então decidiu comer novamente. Quando nosso herói viu o quanto a garota gostou, ele apenas riu dela. O telefone tocou no quarto ao lado de nosso herói, que estava comendo sopa e conversando quando recebeu uma carta de Isava Nami. Chris ficou na casa de nosso herói pela terceira noite. Nosso herói atendeu o telefone após receber a ligação e decidiu ouvir o que tinham a dizer. Ele esperava que a garota tivesse um momento para falar com ele depois de terminarem a conversa, então ele correu para o quarto de Chris enquanto ela limpava o capacete. Ela percebeu que Kanji parecia preocupado e confuso. Kanji continuou dizendo que seu amigo havia acabado de ligar para ele. O supervisor os repreendeu após revisar a solicitação e fornecer os documentos necessários. Essa garota não entendia o que estava acontecendo ou o que isso significava, então, que foi ordenado deixá-la em paz. Tudo parecia estranho e incerto, então a garota hesitou. Nosso herói pulou do assento e foi segurado por Chris. O jovem pediu para ela se acalmar, considerando que Chris mesmo havia afirmado que era uma alienígena. Ele acreditava que a administração tinha feito a escolha certa. Infelizmente, eles não conseguiram confirmar isso de forma alguma. Como resultado, sua história seria descartada como absurdo e ficção. Portanto, era a única opção, primeiramente porque contradizia a ciência. Chris não ficou feliz ao ouvi-lo discutir essa ciência novamente. Ela ainda era uma imigrante legal neste país, então não sabia o que deveria fazer. Tentando acalmá-la, nosso herói a informou que a Nami viria amanhã ao meio-dia para conhecer a garota pessoalmente e ver se Chris poderia convencê-los do contrário. Ela se ofereceu para contar toda a história. Chris virou as costas para nosso herói e se afastou dele. Para ser honesto, ele estava apenas parcialmente convencido de que ela era de outro planeta, explicou. A garota ficou chocada ao saber que Ki não acreditava completamente nela. Ele explicou que ninguém acreditava nisso e que era normal. Naturalmente, a garota gritou que também era difícil para ela acreditar em uma nação estrangeira. Que aspecto da história dela ele não achava crível? Ela não conseguia descobrir. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela olhava para nosso herói. Nosso herói explicou que essa era a suposição dele. Ele não acreditava que ela estava mentindo, provavelmente ela nem sabia como mentir. Quando Chris ouviu isso, ela ficou confusa. Segundo nosso herói, tudo era imediatamente óbvio a partir do rosto dela. A expressão no rosto dela transmitia tudo o que ela estava pensando. Chris disse errado novamente, mas ele achou isso engraçado. Nosso herói até começou a rir nesse ponto. Chris explicou que já tinha 18 anos e pediu para não ser tratada como uma criança. Seus pais também disseram que ela precisava ter cuidado porque era muito direta. Também era um aviso dos cavaleiros mais velhos. Ela não podia mudar esse aspecto de si mesma e parecia que ainda era uma criança naquela época. Tendo dito isso, ela saiu e fechou a porta. Nosso herói já havia pedido para ela se acalmar, mas a garota disse que já tinha ido para a cama, deixando claro que essa conversa havia terminado. À medida que a noite se aproximava, Chris estava deitada na cama sem conseguir dormir. Além de estar acordada, nosso herói também estava fumando um cigarro enquanto estava sentado na varanda, suspirando profundamente. Eles foram para a cama porque não estavam felizes com a maneira como estavam falando um com o outro. Na manhã seguinte, nosso herói estava bocejando enquanto estava sentado na varanda quando ouviu passos passando por ele. Nosso herói decidiu amenizar a situação perguntando a Chris como ela havia dormido. A garota perguntou se eles deveriam ir para o campo hoje, então tinham que se preparar, ao que a garota imediatamente respondeu que estava tudo bem. Nosso herói ficou surpreso com a própria declaração dela e concordou com ela. Eles então foram para o campo trabalhar sob o sol escaldante. Eles também trabalharam em completo silêncio. Chris não falou com ele e nosso herói explicou que não conseguia entender os pensamentos das outras pessoas. Como resultado, ele às vezes poderia magoá-las. Além disso, ele explicou que tinha pedido para ela avisar se ele fizesse algo desagradável para ela. Ao ouvir isso, Chris ficou surpresa e começou a examinar o herói. Ele pediu desculpas sinceramente. Observando a resposta da garota, o jovem concluiu que provavelmente tinha dito algo estranho. Quando ela voltou, continuou seu trabalho, afirmando que não queria conversar e apenas olhou para nosso herói, que também estava trabalhando. Chris estava pendurando roupas do lado de fora quando voltou para casa e disse a nosso herói quando terminou. Ele ficou feliz que ela o fez e suspirou de alívio por ter parado de insultá-la. Depois, eles se sentaram na varanda para relaxar e beber um pouco de água.
Chris chegou à conclusão de que o amigo do nosso herói devia ser uma pessoa muito legal. Ele não conseguia entender por que ela havia começado essa conversa tão de repente. No entanto, Chris percebeu que essa pessoa havia vindo por iniciativa própria. Ela também concluiu que provavelmente eram amigos íntimos. Segundo Kanji, um incidente durante os dias da faculdade os tornaram melhores amigos. Agora, ele acha que são apenas bons amigos. Nosso herói continuou dizendo que ela não precisaria se preocupar muito quando conversassem, porque ambas eram mulheres. Naturalmente, Chris ficou chocada ao saber que a Nami-dona era uma mulher. Um carro preto estava estacionado não muito longe da casa e nosso herói explicou que, claro, ela era uma garota. Uma garota de terno apareceu e rapidamente se dirigiu à frente da casa. Chris, nesse momento, estava emburrada com o nosso herói, oferecendo-lhe um par, mas ele não entendia por que ela estava chateada com ele. Depois que Chris explicou em tom de desculpas que estava tudo bem e que nosso herói não sabia como lidar com ela, novamente as engrenagens começaram a girar lentamente. Uma garota entrou na sala, afirmando que ela e Kanji não se viam havia um tempo. Sua aparência fez o mecanismo de vida cotidiana de nosso herói fazer um barulho alto novamente. Nosso herói chegou à conclusão de que Konami tinha vindo mais cedo quando a viu na porta. Kanami estava apenas tentando descobrir onde KX estava. Kanami perguntou a Chris para dizer isso lá mesmo. Nesse ponto, Chris lançou um olhar assustado para a garota antes de cumprimentá-la. Chris recebeu um pedido de desculpas de nosso herói. Chris não entendeu a frase que a Nami acabou de repetir, um clichê comum de fantasia, era me mate. A mulher canhota murmurou KH, me mate enquanto era encurralada por um cavaleiro. A Nami pediu para não ser perturbada quando nosso herói perguntou. E tentou acalmá-la, ele estava bem ciente de seu amor por essas coisas, mas a garota de repente alegou estar na frente dele. Chris lançou um olhar assustado para eles. Depois de limpar a garganta, a Nami voltou ao seu trabalho habitual. Ela se apresentou a Cristina-san e disse que tinha ouvido falar dela por Shiki-san e decidiu conhecê-la pessoalmente. Naturalmente, nosso herói ficou surpreso com a rapidez com que a garota entrou no modo de negócios e apenas suspirou enquanto observava as duas. Ele nunca tinha visto uma garota assim antes, então isso foi uma grande mudança. Chris então pediu desculpas por sua roupa, pois ela já sabia o que tinha acontecido. Meu nome é Cristina Brunilda von Melvis, disse ela, inclinando-se para Kenami, explicando que era vice-comandante da 2ª Companhia e membro da Ordem Ocidental dos Cavaleiros do Reino de Ura. Naturalmente, a Nami ficou encantada. Nosso herói, observando o sorriso no rosto dela, assumiu que ela tinha levantado as sobrancelhas e implorou para que ela apenas ficasse em seu modo de negócios. Ao entrar na casa, Chris começou a contar toda a história para Nami. A garota agora percebeu que era a mesma pessoa sobre quem Shiki-san havia falado. Naquele momento, depois de trazer algumas frutas, Shiki sugeriu fazer uma pausa. Chris repetiu para nosso herói que tudo estava bem por enquanto. A Nami então decidiu voltar ao tópico principal e pediu que Chris demonstrasse sua magia. Nosso herói ficou chocado que uma garota pudesse realmente dizer isso em voz alta, e Chris ficou chocada ao ouvir. Chris afirmou que já havia falado usando a magia que acabará de usar. A Nami explicou que isso não era suficiente para provar que ela era uma alienígena. Não sabendo se estava realmente além das capacidades da garota, Pami afirmou que tinha que ser algo visível, semelhante ao pergaminho de teletransporte que ela havia mencionado anteriormente. Chris continuou dizendo que, como cavaleira, não podia usar magia como a que estava no pergaminho. O círculo mágico do pergaminho foi desenhado por seu amigo arquimago usando magia especial, mas desde então desapareceu e está escondido dentro de sua armadura. Portanto, há certas condições e dificuldades em usá-lo. Ela provavelmente estava aqui porque, sem saber, o dotou de magia quando foi atacada pelos orcs. A Nami ficou vermelha ao ouvir que ela foi atacada por orcs, já que usava a palavra código favorita de Annie. Nossos vizinhos perceberam que as coisas estavam realmente ruins naquele momento. Pedi ao meu amigo para esperar, pois você está envelhecendo, disse ela ao entrar e sentiu vontade de dizer isso novamente. Depois de ouvir a tentativa de Annie de falar, Chris tentou determinar se ela tinha um problema. No entanto, a garota pediu permissão para reformular sua pergunta e nosso herói ficou feliz que a Nami conseguiu fazer isso. A Nami então pediu uma demonstração da magia que uma cavaleira como ela era capaz de realizar e que ela mesma pudesse testemunhar. Chris concluiu que não havia nada de errado com essa situação, no entanto, ela só poderia fazê-lo do lado de fora. Eles saíram da casa de nosso herói para o sol escaldante. Afinal, ela era uma cavaleira, não uma maga, então Chris os advertiu para não terem expectativas infladas sobre ela. No entanto,
Anami esclareceu que eles não sabiam nada sobre magia e pediu para a garota não se preocupar. Ela explicou que era um dos feitiços mais fundamentais. Enquanto estavam na frente de Chris naquele momento, esperando algo incrível, nossos heróis a observavam atentamente. Uma chama saiu do dedo da garota enquanto eles agitavam as mãos, como seu amigo. Nosso herói observava maravilhado o que ela havia feito. Quando Chris terminou de demonstrar sua magia, explicou que era algo assim e que não era nada comparado a outros feitiços simples. Portanto, era muito fácil usar algo assim. Ele também mencionou que ela poderia usar alguma magia de cura. Depois de terminar sua demonstração, ela se virou para nossos heróis e notou que Anami e Ji estavam atônitos. Ela não conseguia entender as expressões no rosto dos garotos, então pediu para eles falarem em vez de ficarem quietos. Anami lembrou-se de como, quando criança, ela adorava ler livros de fantasia e gostava de histórias sobre mundos de fantasia onde havia muita magia. A série de livros Harry Potter era especialmente memorável e agora, 10 anos depois, Anami podia ver uma garota de outro mundo que tinha magia e, para isso, ela não precisava lançar feitiços complicados. Cristina explicou que às vezes não havia tempo para lançar um feitiço, e o garoto confirmou com um sorriso. Anami decidiu fazer algumas perguntas mais importantes. Anami decidiu aprender todos os detalhes sobre feitiços mágicos e começou a anotar pontos importantes em seu caderno. O garoto, enquanto isso, estava olhando atentamente para seu telefone. O garoto disse que tinha algumas coisas importantes a fazer e, por isso, precisava sair por um tempo. Cristina ficou muito empolgada quando o carro saiu e ela ficou sozinha com Anami. A morena estava feliz por estar sozinha com Anami, pois agora poderiam se comunicar e ela pediu mais detalhes sobre o outro mundo. Anami prometeu contar tudo o que ela queria saber sobre Kanji em troca. Christine se interessou por isso e admitiu que havia algo que a estava incomodando. A garota contou sobre o momento em que se conheceram e ela não conseguiu lidar com seu cansaço e adormeceu na banheira, e o garoto a viu nua. Anami percebeu qual era o problema e perguntou se ela estava com medo naquele momento. Cristina respondeu que não estava com medo porque o jovem a havia deixado entrar na casa e na manhã seguinte ele foi tão gentil e carinhoso quanto na noite anterior. Mas, para as mulheres da família Melvis, mostrar seus corpos nus para qualquer pessoa além de seus maridos é imperdoável. Anami ficou encantada e surpresa com regras tão estritas de outro mundo. A morena pensou no jovem e decidiu que estavam com ciúmes dele porque ele tinha conhecido uma garota tão jovem que tinha acabado de entrar na faculdade e sabia pouco sobre relacionamentos com homens. Foi quando eles conheceram Kaji. Ele era um cara sem tato, desajeitado e teimoso. Ele sempre mostrava uma franqueza desnecessária e parecia um idiota, mas agora ele se mostrou uma pessoa muito gentil e carinhosa. De repente, a loira disse que não tinha escolha a não ser matar o rapaz, afinal, ele era um plebeu e ela uma aristocrata, então ela tinha o direito de matá-lo. Anami ficou surpresa com tais declarações, mas então Christine decidiu fingir que nada havia acontecido, especialmente durante a conversa. Ela descobriu que esse jovem era uma pessoa muito gentil e seria estúpido tirar sua vida só porque ele queria sinceramente ajudá-la. Anami explicou à loira que ela não tinha nada com que se preocupar, mesmo que fosse óbvio que ela se sentia perdida em um mundo completamente diferente e que era importante manter a calma e se controlar. Anami prometeu convencer seus superiores a ajudá-la a resolver esse problema, mas levaria algum tempo. A morena prometeu fazer tudo o que pudesse para fazer de Cristina uma noiva para Kaji, mas a loira ficou confusa com essa declaração e pediu para não brincarem sobre esses assuntos. Anami explicou que seria mais fácil para todos viverem com um parceiro do que apenas com um amigo, especialmente à noite. Anami admitiu que também havia saído com Kaji antes, mas isso tinha sido há muito tempo. Cristina ficou imediatamente interessada nessa parte da história e pediu detalhes. Anami decidiu não dizer em voz alta e começou a sussurrar em seu ouvido. Anami tinha certeza de que havia realmente intrigado a loira, embora na verdade ela quisesse ver a chama mágica em vídeo e enviá-la para seu chefe como prova. Christine, enquanto isso, tentava compreender tudo o que sua nova amiga lhe havia contado. As garotas acabaram rindo alegremente e nem perceberam quando o rapaz chegou em casa. Ki estava feliz que as duas garotas haviam encontrado um idioma comum e podiam conversar normalmente. Ki perguntou à sua amiga de longa data se ela havia dito algo desnecessário à jovem, mas Christine imediatamente perguntou sobre o relacionamento anterior deles e Anami explicou que tinha contado toda a verdade. O rapaz se sentiu constrangido naquele momento e explicou que agora eles eram apenas amigos e não havia nenhum relacionamento amoroso entre eles. Cristina corou de constrangimento e ficou feliz com isso, embora o rapaz não quisesse mais discutir esse assunto.
Então, a jovem loira começou a discutir o tópico de relacionamentos e reagiu muito emocionalmente à conexão entre uma garota e um rapaz antes do casamento, porque para ela isso era inaceitável, e foi assim que ela foi criada em casa. Em seguida, os três foram para casa e, depois de um tempo, Anami admitiu que estava com muita fome. O rapaz decidiu resolver esse problema, oferecendo à loira algo para comer também, mas ela não reagiu. Anami aconselhou seu amigo a cozinhar algo muito saboroso para animar Cristina, que prometeu fazer a coisa certa por conta própria e sugeriu que as garotas descansassem no quarto por enquanto. Kanji ainda não conseguia se livrar da atenção da morena, que queria ajudá-lo na cozinha, e então ela ofereceu a Cristina para se juntar a eles e ajudar a cozinhar. A loira gostou da oferta e se interessou instantaneamente por isso, mas depois Cristina disse que só atrapalharia, ao que a morena riu e disse que os três juntos seriam muito melhores. O rapaz, nesse ponto, lamentou mentalmente que Anami estivesse em sua casa, e então as garotas começaram a perguntar sobre a comida que iriam cozinhar. O rapaz respondeu que queria fazer curry, e isso agradou a morena, que não comia esse prato há muito tempo. Cristina não sabia do que ela estava falando, e Anami continuou anotando todas as emoções em palavras da jovem feiticeira, que decidiu rapidamente dizer a ela que o curry geralmente é associado à Índia, mas, apesar disso, o grande prato se tornou o favorito dos japoneses, que realmente sabem como cozinhá-lo. Anami, é claro, concordou com essa afirmação, e Cristina estava muito interessada e já queria muito experimentar esse prato estranho. O rapaz, enquanto isso, sugeriu que as garotas se ocupassem e cortassem os vegetais. Ambas as garotas concordaram em ajudar, e o rapaz aconselhou a cortá-los o maior possível, pois o curry é cozido com pedaços grandes de vegetais. Que não se esqueceu de lembrá-las de que ele mesmo havia cultivado esses vegetais e estava orgulhoso de seu trabalho. As garotas cortaram os vegetais com muita habilidade e rapidez e gostaram do processo, e Anami elogiou a loira por suas habilidades. Cristina explicou que conseguiu alcançar a alta posição de cavaleira em seu país natal em vez de apenas se casar como uma mulher comum. Depois de um tempo, as garotas relataram que haviam terminado de cortar os vegetais, e o rapaz pediu que os levassem até ele. Logo, a panela no fogão estava fervendo, e o dono da casa decidiu se ocupar fazendo um molho que cheirava a manteiga. Que explicou que, enquanto os vegetais estavam fervendo, ele decidiu dar a esse prato uma certa especialidade, porque Cristina o experimentaria pela primeira vez e precisava tornar tudo inesquecível. A morena elogiou seu amigo por ser tão cortês e engenhoso. Logo, tudo estava terminado e o agradável cheiro do curry com arroz se espalhava pela casa. Todos ficaram encantados com o trabalho em conjunto, e a morena sugeriu não perder tempo e começar a comer imediatamente. Desejando um bom apetite, os três começaram a saborear o delicioso prato. Anami disse que o sabor lembrava o almoço escolar que eles recebiam durante os estudos. Ki ficou surpreso com essa associação e também se lembrou desses tempos, afinal, era o sabor do curry escolar que ele usava como base para seus próprios pratos, especialmente porque era a única coisa que ele lembrava da escola. Essa declaração sincera fez Anami rir, mas Cristina olhou para os dois amigos sem entender, pois não sabia do que estavam falando. Cristina então pegou cuidadosamente uma colher do prato e decidiu prová-lo pela primeira vez na vida. Após uma breve pausa, a jovem loira confessou que curry com arroz era uma comida muito saborosa e ela simplesmente adorava o sabor, e mesmo que estivesse comendo esse prato pela primeira vez, seu sabor a fazia sentir uma grande nostalgia, embora não entendesse como isso era possível. Anami e Ki decidiram que estava ótimo para essas ocasiões, já que era um prato muito caseiro. A morena então explicou que já tinha conversado com Cristina sobre o tópico importante e discutiu que se pessoas de outro mundo pertencem a formas de vida não terrestres, isso significa que ela não é uma criatura deste mundo. Portanto, micróbios desconhecidos e células orgânicas desconhecidas poderiam ser a fonte de um vírus perigoso. O garoto respondeu que já sabia do que a morena queria falar, pois ela sempre levava essas coisas a sério, mas Anami exclamou que ele deveria pensar nisso seriamente, porque nada havia acontecido nos 3 dias em que passaram juntos e talvez isso fosse um bom sinal. O garoto ficou surpreso com a reação calma da garota, pois esperava algo diferente de sua amiga de longa data. Anami explicou que seu hobby e seu trabalho importante são 2 coisas diferentes. Portanto, se fosse descoberto que Cristina era uma ameaça ao país, ela não hesitaria em tomar as medidas necessárias, mas nesta fase era necessário evitar tocar outras pessoas, e isso se aplicava até mesmo à entrega de vegetais, porque germes podem se espalhar de qualquer forma e com velocidade incrível. O garoto ficou chocado com essa declaração, pois colocava em risco todo o seu negócio de agricultura.
Anami explicou que ela também não teria contato com pessoas por uma semana e teria que fazer esses sacrifícios em nome da segurança. A morena então decidiu ir para casa e perguntou onde Cristina estava agora. Segundo o namorado dela, ela ainda estava ressentida por causa da última conversa. Anami aconselhou seu amigo a aprender mais sobre as regras da família Ameldo. Depois disso, o carro levou a morena embora e o garoto ficou em casa pensando sobre as próximas ações. Quando nosso herói voltou para casa e se despediu dos negócios, ele não sabia o que dizer a Yao-san. Eles ficaram felizes quando ele disse a Chris que Anami já tinha ido para casa. Chris não entendeu por que nosso herói não a chamou para se despedir. Ele queria pedir desculpas a ela, explicou o jovem. Após uma breve pausa, nosso herói decidiu perguntar sobre as regras da família Mavis. Naturalmente, Chris ficou chocada ao saber que nosso herói fez a pergunta. Ela então se lembrou de que apenas seu marido deveria vê-la nua e imediatamente pensou nisso. Ela também se lembrou de Cannon e percebeu que a garota provavelmente contou tudo a ele. Após um tempo, nosso herói explicou que Chris poderia usar a banheira para se aquecer quando precisasse fazer uma ligação. Ela entrou no celular de H e viu que ele iria ligar. Ela informou que sabia sobre eles porque Anami havia informado anteriormente. Nosso herói explicou que tinha um celular simples e só o usava para fazer chamadas. Chris sabia que as pessoas nesse mundo podiam falar umas com as outras a longas distâncias, ouvir música e tirar fotos. A garota pensou que a ciência realmente faz maravilhas. Chris decidiu ir ao banheiro e relaxar na banheira depois de terminar a ligação. No momento seguinte, ela estava apenas pensando em várias coisas que não a importavam. Ela decidiu fazer o jovem explicar tudo hoje, então pulou da banheira e foi até a casa do nosso herói para abrir a porta depois de se vestir. Ela ouviu nosso herói pensando sobre Yao-san, e ela podia ver por que ele estava tão irritado. Chris se virou para Kanji enquanto ele estava sentado na sala de estar, e nosso herói assumiu que, como a garota estava presente, ela já havia terminado. Chris então decidiu perguntar por que nosso herói havia informado anteriormente que não tinha amantes e o jovem confirmou a afirmação dela. Ela então perguntou se o yukata que estava usando era destinado a uma mulher e quem o havia usado originalmente. Nosso herói então esclareceu que ninguém o havia usado. Chris ficou surpresa. Ele explicou que não poderia dar à mãe dele, pois o comprou para ela. Naturalmente, nosso herói assumiu que ela ficaria feliz, enquanto ele ria um pouco. Ele informou-a que ela morreria em breve. Ele não tinha certeza se deveria colocar o yukata no caixão. Ela era uma mãe antiquada e teimosa até o fim, e nosso herói estava muito feliz por ter podido ao menos dar-lhe esse yukata. Ela ficou claramente chocada ao ouvir sobre essa separação com Chris, e após um breve período de silêncio, ela pediu desculpas a Kui, porque provavelmente ele não queria contar a ela sobre isso. Ela sabia que o personagem assegurou que estava tudo bem, porque pessoas morrem na vida de outras pessoas. Chris então decidiu que estava sendo infantil de forma insensível. A garota queria dizer algo, mas nosso herói se levantou de seu assento e explicou que precisava ensiná-la a usar o secador de cabelo, apesar da força e ajuda de Kanji-dona. Ela estava apenas pensando em si mesma, no entanto, ficou surpresa quando Chris lhe falou sobre o secador de cabelo e nosso herói a acompanhou até um quarto com um espelho deslumbrante que a convidava a sentar-se em frente a ele. Ele mostrou o dispositivo e explicou que era o mesmo que ele havia mencionado anteriormente. Nosso herói perguntou se seria aceitável tocar no cabelo da garota enquanto ela estava sentada em frente ao espelho. Ao ouvir sobre seu cabelo, ele ficou intrigado. Kenji então imediatamente esclareceu que ele poderia apenas ensiná-la se ela não quisesse. No entanto, após um breve período de escuta, Chris continuou a concordar, concluindo que este era o Japão e não seu país natal. Nosso herói então começou a secar o cabelo de Chris, o que o deixou intrigado. Nosso herói estava cuidando dela de todas as maneiras possíveis enquanto secava seu cabelo. Ele esperava que a garota não estivesse com calor ou desconfortável. Chris garantiu que estava bem, mas ele pensou que nosso herói estava tocando seu cabelo, então ele se virou. Kenji então afirmou que achava que o cabelo fino e macio da garota era muito bonito. Eles secaram muito facilmente usando um secador de cabelo. Nosso herói então começou a pentear o cabelo da garota, que estava bastante intrigada com o que ele disse. A dama número 2, que é solteira e viola a etiqueta da família Melville ao permitir que um homem toque seu cabelo, oferece-se a ele. Eu posso ver por que ela está considerando isso, mas Chris estava muito intrigada e disse a si mesma que tudo estava bem no Japão. Nosso herói não entendeu por que a garota disse isso. Depois que terminaram, Chris tocou seu cabelo e olhou para seu reflexo no espelho. Como esperado da ciência, ela podia sentir como estavam secos e suaves, e que o jovem estava segurando algo muito confortável.
Candy então informou que não estava se sentindo bem há um dia e não podia usar o secador de cabelo sozinha. Ela ainda tinha medo da coisa, então Chris não podia fazer isso. Como não havia mais nada a fazer, Candy decidiu secar o cabelo no dia seguinte. Naturalmente, Candy ficou um pouco envergonhada ao ouvir isso e se virou para Rei, que agradeceu a nosso herói. Candy também ficou envergonhada pelo olhar confuso no rosto da garota e pela maneira como ela olhou para ele. Com um suspiro pesado, nosso herói foi ao banheiro e se lembrou de Chris, que eu chamei pelo nome e olhei para ele com desdém. Ele parecia tão bem enquanto explicava que, logo depois de sair do quarto, ele iria tomar um banho para que ela pudesse ir para a cama. Eu imaginei um quarto para decorar, já que a garota era uma criança e tinha apenas 18 anos. Ele concluiu que não era nada do que ele havia imaginado. Nosso herói estava fazendo bolhas na água, tentando descobrir por que estava tão ansioso, porque precisava se preparar. Nosso herói se vestiu depois do banho e entrou na sala de estar para encontrar Chris cochilando no chão. Ele ficou intrigado com o motivo de a garota estar dormindo assim, assumindo que ela estava doente. Notando como Chris estava dormindo pacificamente, nosso herói decidiu chamá-la, embora já fosse noite. A própria garota, simplesmente se virando para longe do jovem, explicou que havia comido demais e que seu quarto estava vazio. Naturalmente, nosso herói se divertiu muito ao ouvir isso de Chris e pensou que a garota ainda era uma criança, porque ele riu dela. Quando a manhã finalmente chegou, uma bela aurora iluminou a pequena vila onde a casa de nosso herói estava localizada, e era uma paisagem magnífica digna de um artista. Os próprios heróis estavam dormindo pacificamente no chão, um ao lado do outro, desfrutando da paz e dos magníficos sonhos alegres que apenas pessoas felizes têm. Quando Candy abriu os olhos no chão de sua casa na manhã seguinte, viu que ele e Chris estavam deitados em um abraço. Ele se lembrou de que havia se deitado ao lado dela ontem, com base na percepção dela sobre relacionamentos entre homens e mulheres. Isso teria levado a um mal-entendido, mas nada realmente aconteceu. Quando Candy olhou mais de perto para Chris, viu que o yukata da garota já havia se movido e seus ombros estavam descobertos. Tudo estava horrível, então ele decidiu sair silenciosamente debaixo dela sem acordá-la. Ele segurou o yukata de Chris quando pensou que a tarefa estava concluída, momento em que ela se virou. O yukata foi então tirado dela e a garota acordou. Quando nosso herói viu que Chris estava prestes a se levantar, ele decidiu sair antes que ela percebesse o que estava acontecendo. Chris acordou de seu cochilo e chamou nosso herói para lhe desejar bom dia. Como a garota estava quase nua e não estava vestindo um yukata, nosso herói tentou não olhar para ela e também desejou bom dia. Quando Chris percebeu que algo estava errado, ela gritou por toda a casa, olhando para si mesma sem entender o que estava acontecendo. Eles então decidiram sentar e conversar, e Chris estava muito séria ao falar com Kijidono. Nesse ponto, nosso herói estava apenas dando respostas ponderadas, querendo saber o que a garota queria lhe dizer. O jovem poderia até ter algo a dizer a ela, esperava. Ele explicou que foi um erro e que não a machucaria de forma alguma. Ela pensou que era apenas conversa fiada quando ouviu a espada ao lado da garota, que ela abriu e usou para tentar matar nosso herói. Foi mais como uma coincidência inevitável de eventos. A própria garota apenas pediu para ele parar e correu para longe dela. Chris estava furiosa e chamou Candy para parar de dar desculpas, pois agora ela o despedaçaria. E o recap fica por aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para me motivar a trazer mais vídeos. Até a próxima!